100 anos atrás, 3 crianças pastoras em Portugal tiveram uma visão do inferno que as horrorizou, tanto a ponto de pensarem que fossem morrer. Viram elas um grande mar de fogo, onde iam mergulhar os demônios e as almas, que em vida se tinham oposto a Deus e aos seus caminhos. Eles eram como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, caindo para todos os lados, entre gritos e gemidos de dor e desespero. Foi Nossa Senhora de Fátima quem mostrou às crianças a visão aterrorizante do inferno, lugar para onde vão as almas dos pobres pecadores. Disse-lhes ainda a Virgem que vão mais almas para o inferno por causa dos pecados da carne do que por qualquer outra razão. Os cristãos sempre entenderam os pecados da carne como aquelas ações que constituem um mau uso ou um abuso da sexualidade enquanto dom de Deus. As relações sexuais foram criadas por ele para serem entre um homem e uma mulher unidos um ao outro no fiel, exclusivo, permanente e fecundo relacionamento do matrimônio. Pecados contra o dom da sexualidade incluem a contracepção, o adultério, a fornicação, a prostituição, a pornografia, a imodéstia no vestir, a masturbação e a homossexualidade. Alguns pecados da carne às vezes podem dar origem a outros pecados sérios, como o aborto e levar também à infidelidade, ao fracasso matrimonial e ao divórcio. O pior de tudo, entretanto, é que os pecados da carne destroem o nosso relacionamento com Deus, já que o pecador, quando opta por eles, rejeita o plano divino para a sexualidade e dá as costas, em última instância, ao próprio Deus. E por que se condena ao inferno mais almas pelos pecados sexuais que por qualquer outro pecado? Talvez pela facilidade que há em cair neles, especialmente na cultura de hoje, em que o sexo é glorificado como a principal fonte da felicidade humana. Como pai de 7 crianças que se preocupa com a salvação dos próprios filhos, assusta-me observar as mentiras sexuais com que a cultura de hoje tem tentado envenenar meus filhos. Desde a mais tenra idade, centros educacionais querem expô-los aos pecados da carne em cursos de educação sexual, ensinando-lhes como aumentar o prazer sexual consigo mesmo, masturbação, ou com outros, fornicação, homossexualidade, e removendo ao mesmo tempo o propósito reprodutivo da atividade sexual, contracepção e aborto. A indústria do entretenimento quer iniciá-los nos pecados da carne, especialmente os mais velhos, barbeando-os com conteúdo sexual explícito, pornografia, roupas imodestas, além de manter os adultos viciados nos pecados da carne, oferecendo-lhes mais do mesmo. Os governos ao redor do mundo têm se servido até mesmo de sua autoridade política para resguardarem na lei certos pecados da carne, fazendo com que seja ilegal falar contra eles e alertar as pessoas sobre os seus perigos, como a homossexualidade. Como repórter, atualmente nas linhas de frente do movimento Provida e que enxerga tudo o que está acontecendo todos os dias, na batalha pela vida e pela família, eu às vezes tenho que me perguntar com quem e por quem realmente estou a lutar. É muito fácil cair na armadilha de pensar que minha luta é contra provedores de aborto, contra o lobby homossexual ou contra governos corruptos, os quais, ainda que sejam capazes e responsáveis por fazer muito mal, não constituem o inimigo verdadeiro.
Eles são apenas pessoas como todos nós, incluindo eu, que preciso ser salvo do inferno. Apraz-me particularmente quando São Paulo escreve que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. É o diabo e a sua legião de anjos caídos que encaminham homens e mulheres pelos pecados da carne para o fogo do inferno. A irmã Lúcia dos Santos, uma das videntes de Fátima, que viveu muito mais que os outros 2 pastorinhos, escreveu certa vez uma carta ao cardeal Carlo Caffarra, e nela falou sobre a batalha final entre Deus e Satanás. O confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família e sobre o matrimônio. Ela escreveu: não tenha medo, porque qualquer um que trabalhar pela santidade do matrimônio e da família será sempre combatido e contrariado de todos os modos, porque este é o ponto decisivo. No entanto, Nossa Senhora já lhe esmagou sua cabeça. Aqueles que lutam pela vida, pelo matrimônio e pela família devem lembrar, por ocasião do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, que a derradeira batalha consiste em salvar as almas do inferno. Isso significa salvar tanto os escravos dos pecados sexuais quanto os que lucram com eles, o aborteiro, o produtor pornográfico, o dono do bordel. Nossa Senhora de Fátima convidou as crianças a ajudarem as almas por meio da oração e do sacrifício. A vidente mais nova, Jacinta Marto, ficou tão comovida com a visão do inferno e com o fato de que ela podia fazer alguma coisa para impedir as pessoas de irem para lá, que começou a fazer sacrifícios pela salvação das almas. Ela não bebia água para que pudesse oferecer a sua sede. Ela doava o seu lanche da tarde para que pudesse oferecer a sua fome. Ela usava uma corda áspera amarrada na cintura e roçando contra a sua pele, para que pudesse oferecer o seu desconforto. A mensagem de Nossa Senhora sobre a realidade do inferno, assim como o exemplo que nos oferecem essas crianças, mostrando o que podemos fazer para impedir as pessoas de irem para lá, é algo que toda pessoa lutando pela vida e pela família precisa levar a sério. A oração ensinada às crianças deve estar constantemente em nossos lábios. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem.